Fazendo o complemento do vídeo 2, né, ou do vídeo da tentação de Eva, vamos dar continuidade. Bom, nós sabemos então que a Eva ficou curiosa, nós sabemos então que com o tempo a serpente começou a ter amizade com ela, e aí nós paramos aonde ela fala, a serpente fala para Eva: não comereis de toda árvore do jardim? E assim disse, assim Deus disse, é isso que ele fala. Aí a Eva responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore, ou do fruto dessa árvore que está no meio, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. A serpente, para dar mais credibilidade, disse assim, disse a mulher: certamente não morrereis. Opa, se Deus falou que morreu, a serpente está falando que não morreu? Já começa, ou seja, ela já está sendo minada. Aí ele coloca em dúvida uma ordem de Deus, uma afirmação de Deus, ok? Porque aí ela responde, ela fala, continua, né, a serpente, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vamos analisar bem isso daí. Ela falou, a serpente falou que certamente não morrereis. Então ela fez aquela afirmação. E depois disse, olha, se você comer, o dia que você comer desse fruto, vossos olhos se abrirão. Ela nunca ouviu disso de Deus, provavelmente. Aí, será que ela sabe que isso de Deus, que nossos olhos vão se abrir, né? E seremos como igual, e sereis como Deus, não igual a Deus, é como Deus. Ou seja, assumir uma característica vindo de Deus, que Deus tem. Uma característica que Deus tem. Agora vejam bem, se você conhece a Deus, tem contato com Deus, sabe do amor de Deus, admira Deus, Deus para você é algo fantástico, é algo bom, maravilhoso, sem sombra de dúvida. E você não sente vontade de ter essas características de Deus? Ok? Não a santidade, mas veja, não os atributos, perdão, mas a santidade. Olha, como Deus santo, como Deus era manso, como Deus tinha o fruto do Espírito, como Deus era longânimo, benigno, né? Então, são características de Deus admiráveis. E nós temos isso na palavra, onde a palavra diz, sede santos, que eu sou santo. Devemos ser imitadores de Cristo, Paulo fala isso. Temos que ter a mente de Cristo, ok? Então, e Jesus nos ensina como devemos fazer. Ele mesmo se fez para poder nós fazermos também. Então, nós não queremos ser igual a Cristo, como filhos de Deus, sem sombra de dúvida. Isso atiçou alguma coisa na Eva, a ponto de, poxa, que bom, né? Eu mostrar para Deus que eu tenho as minhas essas características, né? Um engano, é um engano, tá? E aí diz assim, ele continua, né? Ele fala, né? Abrirão seus olhos, né? E a árvore desejável para dar entendimento, entender mais, melhorar. Veja que Eva estava sendo minada com questão do fruto, que era uma fonte de conhecimento. Interessante, né? Entendimento, né? Então, muita situação que ele coloca, e ele diz assim, conhecendo o bem e o mal. O que é esse bem e mal?
ela não experimentou, ela poderia até saber sobre alguma coisa de bem e de mal, mas ela não tinha experimentado. E essa seria uma oportunidade. Será que Deus acharia ruim disso? Ok? Então, entendam, irmãos, que Eva, neste momento, conversando com a serpente, ela já estava pronta, preparada, preparada. E no momento que a serpente percebe que ela estava acreditando nela, aí ela vem e dá esse golpe, aonde, poxa, por que você não come? Vai haver mal algum. E com certeza outros termos talvez ela tenha falado. Aí o que aconteceu no verso 6, para a gente encerrar essa parte? Aconteceu o seguinte, que Eva vendo, diz assim a palavra, então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, peraí, da onde a Eva tirou essa afirmação que esse fruto era boa para comer? Ela experimentou? Não, ela não tinha experimentado. Então, daí onde vem essa informação? Do que? Da serpente. Ela acreditou na serpente que era boa. Uma afirmação da serpente. Olha só como é que é. E aí, ela já estava envolvida nessa parte. Então ela diz assim, né? É agradável aos olhos. Isso Satanás já tinha falado para ela lá no começo. Olha, bonita, agradável, né? Deve ser apetitosa esse fruto, entendeu? Então já vinha isso lá, já estava com ela, né? E tomou o seu fruto. Quando ela toma o fruto, veja bem, ela já está dominada pelo interesse, pela concupiscência dos olhos, com os desejos da carne. Ela já estava contaminada aí. Então ela vai, estende a mão, contrariando a vontade de Deus, e come o fruto. Só que tem um detalhe. Eva morreu? Não. Será que a Eva percebeu? Mas eu não morri. Mas essa morte de Deus estava falando não é uma morte física. E aí, sabendo disso, sabendo que ela não morreu, ela vai diante de Adão, que está no final, né? Que ela comeu e deu a seu marido, e ele também a comeu. Então, o próximo vídeo nós vamos falar essa enganação, o porquê Adão comeu e as consequências disso tudo, né? Então, irmãos, é interessante que para ela estava fazendo uma coisa boa, mas ela deu ouvido e ela tinha, de vez ela perguntar para Deus, de vez ela se aconselhar com Deus, de vez ela perguntar para Adão, entendeu? Ela simplesmente tomou a sua própria decisão e acabou desobedecendo a Deus, ok? E pior, foi com essa novidade falar com Adão. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar o que aconteceu. Por que será que Adão imediatamente já o comeu? Que a própria palavra diz aqui que ela deu para o seu marido e ele também comeu. Por quê? Ok? Deus abençoe, irmãos. Até o próximo vídeo.